Olá pessoal, meu nome é Marcelo Lemos. Vou falar um pouquinho hoje sobre a avaliação do atleta. Bom, falando em avaliação de força muscular, nós temos aqui que força é a capacidade de um músculo gerar tensão. Também é definida como a capacidade do músculo desenvolver esforço contra uma determinada resistência. E quando nós avaliamos essa força muscular, nós queremos saber se esse músculo ele é capaz de vencer essa resistência que está sendo imposta a ele. Nós temos algumas avaliações de força. Uma delas é a força muscular manual, que tem as escalas de Oxford e Kendall, que são as mais utilizadas. E as dinamometrias, através dos dinamômetros isocinéticos e isométricos, como nós podemos ver aqui acima, um isocinético e um isométrico. Bom, testes manuais, com certeza são os mais usados na prática clínica. Quando nós vamos avaliar um paciente, o que nós temos de disponibilidade lá no momento da avaliação são nossas mãos, são nossos objetos de trabalho. Então nós fazemos esse teste com esses pacientes. Porém, não tem grande confiabilidade na medida desses testes. E assim, o ideal é que, se eu avalio o meu paciente, futuramente eu venha a reavaliar esse paciente. Minha percepção de força desse indivíduo pode não ser a percepção de força do meu colega que está avaliando. Esses métodos são métodos mais baratos e as escalas de Kendall e Oxford são as mais utilizadas. Bom, aqui nós temos o dinamômetro chamado de isocinético. Ele é um dinamômetro que ele traz uma especificidade muito maior, um maior resultado confiável, sendo considerado o padrão ouro para mensurar a força muscular. Porém, o custo de um equipamento desse é muito elevado. Utilizado para pesquisas científicas e gera grande confiabilidade na medida. Porém, gente, nós temos que ter em mente que o fisioterapeuta esportivo, no momento que ele vai avaliar a força de um paciente, ele está avaliando a força de um grupo muscular ou de um determinado grupo muscular. O que eu preciso, na verdade, é avaliar a função deste indivíduo dentro de um gestual esportivo. Porque eu posso ter uma força muito grande desse indivíduo, mas eu não ter nele a capacidade de gerar o gesto esportivo adequado para um melhor resultado. Então, a avaliação da força muscular ela é importantíssima, mas eu tenho que buscar também a avaliação dessa força dentro de padrões de movimentos específicos para uma determinada avaliação fisioterapêutica mais global. Dinamômetro isométrico, bastante utilizado para mensurar a força muscular. É um equipamento de um custo mediano. Também é utilizado para pesquisa científica, porque gera uma boa confiabilidade na medida. Nós temos aqui um dinamômetro que ele vai ser utilizado tanto para força de membro inferior, quanto para força de tronco. Então eu posso fazer uma extensão de tronco com esse equipamento, como eu posso fazer também uma semiflexão de joelho e pedir ao indivíduo que faça força para estender o joelho, ou seja, esticar o joelho, e eu vou testar também força de membros inferiores neste mesmo equipamento. Nós temos dinamômetros de diversas formas, de diversos tipos, para poder fazer diversos tipos de avaliação. Então aqui são 3 tipos de avaliação de força muscular que nós temos. A primeira é uma avaliação de força através da escala manual, que é a mais utilizada e menos confiável. Dinamometria isocinética, que é a mais confiável e a mais fidedigna. E o dinamômetro isométrico, que também é utilizado por ter uma determinada confiabilidade nos seus resultados. Avaliação da amplitude de movimento e flexibilidade. Essa avaliação ela tem que ser feita em grupamentos musculares específicos, porque eu vou avaliar a amplitude de movimento desse indivíduo. Eu vou avaliar a flexibilidade, que é a capacidade desse indivíduo gerar um determinado movimento, chegando a uma determinada amplitude de movimento, sem dor nem restrições.
né? Pode ser avaliada por gomiômetro, flexímetro, teste de sentar e alcançar. São várias metodologias que nós vamos ver aí adiante nas aulas que podem ser utilizadas para avaliar essa flexibilidade desse indivíduo. Muito importante também para um bom desempenho do atleta, porque eu não consigo ter flexibilidade, força e uma avaliação sensório-motora, que é o que nós vamos ver aí adiante, separadas. E esse tripé é importantíssimo para a avaliação do meu atleta. Bom, o goniômetro é um dos métodos mais utilizados para se avaliar essa flexibilidade, por ser de baixo custo, fácil realização e gera uma medida de confiabilidade. Porém, essa avaliação através desse goniômetro, né, é interessante que ela seja feita dentro de parâmetros e dentro de medidas específicas. Eu não posso ter dois profissionais que utilizem pontos de referências diferentes para mensurar a mesma amplitude de movimento de uma articulação. Ou seja, o indivíduo, quando ele avalia e outro indivíduo reavalia esse paciente, essa avaliação ela tem que ser toda parametrizada para não haver, né, digamos, desarmonia, não haver informações equivocadas que possam atrapalhar no tratamento desse indivíduo. Teste de sentar e alcançar no banco de Wells, né? O indivíduo ele vai ficar sentado com as pernas estendidas, né? Ou seja, membros inferiores estendidos. Ele vai ter um banco à sua frente, ele vai fazer um movimento de flexão de tronco, esticando, estendendo os membros até um limite nessa estrutura. São feitos 3 movimentos e o movimento de maior amplitude é aquele que é avaliado, né? Essa avaliação ela tem que ser feita periodicamente para ver se o meu tratamento com esse indivíduo está gerando um resultado, né, através do aumento dessa amplitude de movimento. Então, isso aqui é uma das formas de se avaliar uma flexibilidade do indivíduo. Aqui tem um ponto importantíssimo, que são os testes funcionais. Vai quantificar como o atleta se encontra no momento da lesão e de parâmetro para alta depois de todo o processo de reabilitação. Porém, para eu ter um teste funcional, eu tenho que ter força, flexibilidade e a parte de treino sensório-motor, proprioceptivo, né, aferências e eferências nervosas dentro de um limite de normalidade. Então, eu vou avaliar essa funcionalidade do nosso atleta, que na fisioterapia, né, é um ponto-chave dentro da nossa reabilitação. Então, esses testes funcionais, eles são testes funcionais aplicados para o corpo inteiro e são testes variados. Eu posso utilizar alguns testes para avaliar as mesmas funções. Então, por exemplo, aqui alguns testes funcionais no esporte. Só exemplo de alguns deles. Start Excursion Balance Test. Nesse teste, o indivíduo ele é colocado com o pé aqui no centro e ele vai tentar, né, fazer um movimento com o pé contralateral, anterior, anteromedial, medial, posteromedial. Ele vai tentar fazer um movimento em direções variadas e de forma, né, que esse equilíbrio seja avaliado. Então, eu consegui aqui, fazer com que ele coloque o pé aqui na frente, ele veio aqui, mas chegou aqui, ó, ele desequilibrou e tocou o pé no solo. Eu vou fazer esse teste novamente. Faço, pronto. Ele tocou aqui o pé no solo novamente. Eu vou fazer um treino sensório-motor com esse indivíduo, eu vou fazer o chamado treino proprioceptivo com ele, vou fazer o treinamento de força, vou fazer o treinamento de flexibilidade, vou buscar devolver as funções a esse indivíduo e repito o teste. Para ver se esse teste lá na frente, depois de algum tempo de treinamento, ele consegue evoluir dentro desse teste aqui, né? Que é um dos testes funcionais utilizados na fisioterapia, né? Tem um teste de descida do degrau, tem um teste de salto,
né? Tem um teste de flexão de braço. Então, todos esses testes são realizados exatamente para ver, identificar, avaliar como está a função desse indivíduo dentro de determinados movimentos. Bom, na prevenção, como é que eu trabalho a prevenção desse meu atleta? Bom, primeiro, eu vou estabelecer a extensão do problema, incidência e gravidade. Depois, eu venho estabelecer a etiologia e os mecanismos das lesões desportivas. Como essa lesão surgiu? Como esse indivíduo foi acometido por essa lesão? Introduzo medidas preventivas, né, dessa lesão, ou seja, eu vou trabalhar preventivamente no tratamento e na prevenção de novas lesões e avalio a eficácia do programa repetindo esse passo 1. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou cercar esse atleta de cuidados, de testes, avaliações, para que essa lesão não venha a acontecer, ou se ela já aconteceu, não possa haver uma recidiva dessa lesão. Essas são medidas preventivas para proteger o meu atleta. Bom, nós temos aqui um atleta predisposto e um atleta suscetível a determinadas lesões. Então, é o seguinte, fatores intrínsecos. Eu tenho idade, sexo, composição corporal, histórico dessa lesão, condição física, anatomia corporal, nível de proeficiência do atleta e fatores psicológicos. Então, esses são fatores inerentes ao meu atleta, fatores que eu não consigo ter uma modificação, eu não posso modificar a idade, o sexo, né? A composição corporal eu até consigo modificar, né? Dependendo da minha condição e do meu objetivo. A condição física eu consigo modificar, né? Então, assim, são fatores intrínsecos que podem ser modificáveis ou não modificáveis, mas que vão ser fatores que podem minimizar ou maximizar riscos de lesões para esse atleta. E os fatores extrínsecos? Modalidade esportiva. Tem modalidades esportivas que são muito mais lesionais do que outras. Equipamento de proteção. Esse indivíduo está utilizando equipamento de proteção adequada para o esporte. O equipamento desportivo. Muitas vezes o equipamento desportivo, né, ele é tão pesado, ele não tem uma biomecânica adequada, né, ele não tem uma ergonomia adequada, que ele pode induzir esse atleta a lesões, né? E a característica ambiental onde o esporte é praticado e ou o treinamento é realizado. Bom, e eu tenho os eventos estimuladores. Posição do jogador e situação. Relação jogador-oponente. Descrição do local da lesão. E descrição biomecânica detalhada da lesão. Gente, nós temos esportes específicos que eles podem ser caracterizados pela incidência de lesões em determinadas regiões. Nós vamos discutir lá na frente alguns tipos de esporte e algumas lesões específicas que esses atletas podem ser acometidos. Então, assim, um exemplo bem simples seria natação, lesão em ombro. Lesão em ombro de atletas nadadores profissionais, né? Principalmente quando esses atletas têm muito tempo na terceira idade ou atletas já seniors. Esses atletas eles costumam ser acometidos por lesões em ombros. Então, gente, gostaria de agradecer aqui a presença de todos, um grande abraço e até a próxima aula.